Então, Brian Rodrigues agora, galera, vamos lá. Flamengo ainda, né, segue o Brian Rodrigues foi oferecido, né, ao Flamengo, foi oferecido ao Santos, já expliquei isso para vocês em outras lives, né? E aí é o seguinte, né, o Flamengo, né, segue de olho nesse atacante. Lembrando que nós sempre falamos para vocês, o Flamengo está de olho também no mercado em busca de um atacante que jogue pelos lados. Ah, mas veio o Cebolinha. Mas a gente sempre explicou para vocês, o Cebolinha não veio para substituir o Bruno Henrique. Calhou do Bruno Henrique se machucar. O Cebolinha seria uma peça a mais que o Flamengo teria no elenco. Ele não veio para substituir o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique se machucou, aí abriu mais uma vaga, né, para um atacante pela ponta, que atue pelos lados. E o Brian Rodrigues, 22 anos, da seleção do Uruguai, né, é esse nome, tá? É esse jogador que o Flamengo está de olho, né? Lembrando que o Flamengo já fez uma proposta pelo jogador. Já tem uma proposta, já existe, tá? Uma proposta por esse jogador. O Flamengo continua de olho nele, né? O Flamengo que fez uma proposta por empréstimo pelo jogador, né? O Flamengo botou ali, estabeleceu, né, o empréstimo com obrigação de compra, desde que o jogador, né, cumprisse ali as metas estipuladas, né? Se eu não me engano, 60% dos jogos, né, que ele atuasse ali pelo menos 45 minutos em campo, e aí o Flamengo teria obrigação de comprá-lo, tá? Então, é ali uma cláusula de obrigação de compra, esse contrato, essa proposta já existe, tá? Então o Flamengo já tem uma proposta pelo jogador, né? Mas de primeira mão, os caras, né, rejeitaram a proposta. A informação foi do Caemota, né? Que eles rejeitaram a proposta inicial do Flamengo. Mas o Flamengo, né, não retirou a proposta. A proposta continua lá. Tá? O Flamengo não retirou a proposta. Por que o Flamengo não retirou a proposta e também não retirou a proposta do Wallace? E aí eu já junto os dois casos, porque são similares. Né? O Flamengo fez a proposta pelo jogador Brian Rodrigues, né, por empréstimo, como eu falei para vocês, com obrigação de compra, né, estipulando a obrigação de compra caso ele batesse as metas. E o Flamengo também fez ali uma proposta de compra pelo Wallace. Né, o Flamengo que esticou a corda em 6,5 milhões de euros, né, segundo o Nicolas Chira, mas por 70% dos direitos econômicos do jogador, entregando 30%, né, à Udinese por uma venda futura, mas os caras não até esse momento não quiseram, né? Negaram. Inclusive, ontem, foi ontem, Bruno, que o Wallace jogou? O jogo foi ontem da Udinese com o Chelsea? Foi ontem, né? Sabe se venceu? Nem viu o placar. Não, perdeu. Então, perdeu. O jogo foi ontem, né? O Wallace, inclusive, jogou como capitão, né? Eles colocaram ali, claramente, colocando o Wallace como capitão para valorizar o jogador. É nítido que eles botaram o Wallace, né, titular, mas ele é titular, mas botaram ele de capitão e tal. Estão querendo valorizar cada vez mais o passe do jogador. Sabe que tem alguns clubes interessados. E aí, meus amigos, é o seguinte: o Flamengo, né, fez a proposta e os caras, até esse momento, não aceitaram a proposta. E o Flamengo está na mesma situação do Brian Rodrigues, está fazendo o seguinte: o Flamengo, os dirigentes do Flamengo, Marcos Braz, né, o Spindler, Rodolfo Landim, os caras que entendem realmente, né, de negociações, já estão, né, já há bastante tempo aí no mercado, eles podem não entender de futebol, mas de números e negociações, isso a gente sabe que eles entendem. Né? E aí é o seguinte, meus amigos, né, eles estão entendendo que o tempo está passando. Né? E o tempo está passando. A janela de transferência fecha no dia 15 agora, de agosto. Ou seja, na segunda semana agora, a janela fecha. E o que eles estão fazendo? Qual é a estratégia que eles adotaram até esse momento? E não se movimentar mais. Eles botaram essas duas propostas, e aí eu estou falando no caso de Brian Rodrigues e o Wallace, né? Se movimentar mais no mercado, nessas duas situações, tá? Entenda bem. E aí é o seguinte, eles tomaram a posição de deixar a proposta lá. Eles não retiraram a proposta, tá? O Flamengo não retirou a proposta de empréstimo pelo Brian Rodrigues e o Flamengo não te retirou a proposta ainda, até esse momento, né, de compra pelo Wallace. E aí o Flamengo deixou a proposta. Ou seja, o Flamengo entende que o tempo está passando, né? E com o tempo passando, a janela se encerrando, as oportunidades para os jogadores, né, que não aparecem, não chegam, isso vai favorecendo cada vez mais o Flamengo, vai fortalecendo o Flamengo nas negociações, né? E o Flamengo vai ganhando tempo. E aí, se não aparecem propostas melhores que a do Flamengo, por exemplo, o caso do Wallace, os caras vão querer liberar. Por quê? Porque eles querem fazer dinheiro. Isso nós já sabíamos.
a Udinese quer fazer dinheiro com o jogador. Ela quer vender pelo preço que ela quer, mas ela quer fazer dinheiro. E se não chega as propostas, né, se as propostas não chegarem e a janela for, né, se afunilando e fechando, e o Flamengo tem até o dia 15 para esperar, aí eu acredito, né, que pode acontecer algum desfecho feliz. Né? O Flamengo que deixou a proposta lá, não retirou. A mesma coisa com o Brian Rodrigues. O Flamengo fez a proposta inicial, como eu falei para vocês, empréstimo com obrigação de compra, para tentar ali agradar os americanos, né, que pretendem liberar o jogador, até mesmo para contratar novos atletas, eles precisam liberar esse jogador para ter possibilidade de contratar novos, e o Flamengo fez a proposta. Está na mesa. Não retirou a proposta. Agora, o tempo está passando e outras propostas não estão chegando. O Santos até se interessou pelo jogador, mas quando viu que teria que comprar, pagar 8 milhões de euros pelo atleta, caiu fora. Os caras estão pedindo, 8 milhões de dólares, tá? 8 milhões de dólares caíram fora da parada, porque eles estão sem dinheiro. Eles queriam por empréstimo também. E aí, né, o Flamengo deixou a proposta lá. Então, Thiago e Bruno, né, passar para o Bruno depois para o Thiago, o Flamengo deixou a proposta lá. Está na mesa. E o Flamengo está adotando essa estratégia de, né, cozinhar os caras com o tempo. Se acontecer, bem. Se não acontecer, o Flamengo continua, né, atrás de novos jogadores, tá? Então, essas condições que tá, o status, tá, entre Flamengo e Brian Rodrigues e Flamengo e o Wallace da Udinese, Bruno. Exatamente, né? O Flamengo vai tentar até o último momento contratar esses dois jogadores, né? Na paciência, estratégia, paciência. Até como o Marcos Braz gosta de falar, né? Gelo no sangue, né? Ele gosta de falar isso, ele vai usar isso. Os dois clubes aceitam até negociar o atleta, mas querem dinheiro, gente. E eles estão, já que o Flamengo fez uma proposta abaixo dos valores que ele pede, se não chegar nenhuma proposta nesses valores a mais, eles topam, eu acho que eles vão acabar esse cabo de guerra negociando, né, gente? E os dirigentes do Flamengo estão otimistas também nessas duas situações, hein? Tanto do Wallace, porque o tempo está correndo, e é um valor altíssimo que o Flamengo ofereceu, altíssimo. Eu não acredito que chegue valores maiores. Então, e também a exatamente. situação do Brian Rodrigues. Eles estão otimistas também, Bruno. Pode acontecer, tá? Pode acontecer, não está descartado, não. Não, e outra, né, tem informação importante sobre o Brian, né? Tem a questão do Arrascaeta, né? Que é uruguaio também, tem essa questão fazendo lobby pela contratação dele também. O empresário do Varela, que está ajudando na negociação do Brian. Exatamente, o empresário do Varela, gente, é o mesmo empresário do Brian Rodrigues, também tem essa questão também, o mesmo, é o Oscar Bentancur, se eu não me engano, um dos agentes do Varela aí, está ajudando nessa situação também. Outra questão, o Brian Rodrigues, segundo pessoas próximas do Flamengo, Júnior, já teria até gostado do projeto do Flamengo e tudo, ficaram felizes, que ele quer muito jogar no Flamengo também. Então, gente, tem muita coisa. O Brian, gente, para quem não lembra, foi aquele jogador do Peñarol, muito bom, jogou até contra o Flamengo na Libertadores, Júnior. O Brian Rodrigues, e atuou até contra o Flamengo, tem apenas 22 anos, não está tendo muita chance lá nos Estados Unidos, não acabou desempenhando o mesmo papel que ele jogava muito bem no Peñarol, mas eu acho um bom jogador, atua basicamente pelo lado esquerdo aberto, mas também atua pelo lado direito também. Então, Júnior, eu acho que agregaria muito o Flamengo. O Flamengo vai adotar a estela da paciência. Acabei, Júnior, de ter uma informação até agora do Brian, né? Falei agora com aquele cara, o Sebastião Giovanelli, pelo Instagram, na rede social, né? O Sebastião que deu a primeira notícia, né, do Varela, né, o uruguaio, né? Aí eu perguntei, irmão, me atualiza aí a situação do Brian Rodrigues com o Flamengo. Ele falou, Bruno, no momento está trancada a negociação, Júnior. No momento está parada, né? Porque o Flamengo está essa questão do processo do Brian Rodrigues, da questão inteligente nessa questão. Aí ele falou, qualquer mais informação ele vai passar aqui para a gente atualizar a galera do canal Flávio Lucinho, Júnior. Você seguindo nessa linha de raciocínio do Brian, o Flamengo está adotando uma linha de paciência, eu vou trazer, por isso que eu peço que você que suba seu like aí, vou trazer uma informação importante aqui que ninguém trouxe ainda até agora, e por que o Flamengo está fazendo essa movimentação nessas negociações de xadrez, é que a janela dos Estados Unidos ela fecha dia 4/8, né? Ela fecha agora, ela fecha daqui a 5 dias. Acho que é 5 dias que ela fecha. Então, o Flamengo está pressionando o Los Angeles, o Flamengo vai pressionar o Los Angeles a esticar um pouquinho até o fechamento da janela. Então, por isso que às vezes a gente pede muita celeridade no processo,
E o processo não tem que ser célere em algumas negociações, ele tem que ser assim mesmo. Porque aí o time, ele fica como? Ele fica, como posso dizer, contra as cordas, né? Porque o Los Angeles tem o interesse de fazer do jogador para gerar caixa e gerar espaço na liga para trazer outro, ou para equacionar os salários, porque lá na MLS você tem uma questão de que, e lá é regra, o time não pode gastar mais do que ganha, e ele tem um teto salarial. O Brian, ele foi uma contratação pesada do Los Angeles. O Los Angeles contratou o Brian por 12 milhões de euros, quase 12 milhões de euros, em 2019. Depois o Brian foi emprestado ao Almeria com passe fixado em 6 milhões de euros. E agora eles pedem, ele voltou do Almeria para o Los Angeles, e eles pedem ao Flamengo uma quantia próxima ao que eles gastaram, que foi próximo aos 10. O Flamengo estipulou, que nem o Júnior falou, métricas, você se atingir tanto percentual de jogos. E eu acho que é uma proposta até muito ousada, que o Flamengo botou essas métricas, se eu não me engano, até dezembro. Não foi nenhuma temporada completa, foi meia temporada. O Flamengo teria uma obrigação, uma obrigatoriedade de comprar o jogador, mas o Flamengo fez assim, a proposta está aí, está na mesa de vocês. Vocês não querem? Tá tudo bem também pra gente. A gente vai seguir o nosso fluxo aqui, porque a janela da Europa só fecha dia 31 de agosto. Então a gente ainda tem muito mercado europeu para explorar. A de vocês fecha dia 4/8. Então, o Los Angeles, a janela dos Estados Unidos para contratações e vendas, ela está muito curta, está muito estreita. Então, o Los Angeles ele vai se ver numa hora de uma situação de que ele vai falar assim: ou a gente cede e aceita, ou a gente banca e continua. E o Flamengo está naquele compasso de espera. Fizemos, está aí com vocês, a bola está com vocês. E essa interlocução que o Bruno trouxe, e o Júnior também, dos empresários, é importante. Eu lembro também que o mesmo empresário do Pulgar é o mesmo do Vidal, se eu não me engano. Então fez essa interlocução entre o Pulgar e o Vidal e o Pulgar. Foi até uma brincadeira que o Marcos Braz fez na entrevista coletiva que ele deu, quando perguntado sobre o Pulgar e tal, aí o Bruno Espírito falou: é bom jogador e tal. Daqui a pouco vocês vão ter que perguntar para o empresário dele, tá aqui do lado. E acabou que aconteceu, por quê? Quando você já tem o empresário próximo, você consegue fazer uma interlocução melhor. Então, nesse cenário do Brian Rodrigues, muito bom jogador, 6 jogos pela Libertadores, quando atuou pelo Peñarol, fez 3 gols, fez 60 jogos pelo Los Angeles, tem 16 assistências e 11 gols. Então, um jogador que ele, 22 anos, promissor, ainda tem mercado, o Flamengo pode recuperar o investimento, pode trazer para o cenário sul-americano, ele se destacar, é selecionável na seleção uruguaia. O Arrascaeta é amigo do Arrascaeta, amigo pessoal, tem proximidade. O Arrascaeta, pela uma reportagem também, acho que, se não me engano, do Caê Mota, disse que o projeto do Flamengo é bom, é um projeto estruturado, que vai fazer ele virar selecionável, que vai fazer ele ser um nome à disposição para a seleção. É uma posição que o Flamengo, o Júnior trouxe, e a gente volta a relembrar vocês. A contratação do Everton Cebolinha não foi para substituir a do Bruno Henrique. O Everton Cebolinha era para agregar. O Bruno Henrique teve a fatalidade da lesão. E aí acabou um substituindo o outro. Mas o Flamengo ainda pensa num jogador para aquela posição, porque se você lembrar, pelo lado direito, o Flamengo só tem o Everton Ribeiro. O Marinho ainda não se firmou. Pelo lado esquerdo, o Flamengo tem mais peças. O Flamengo tem o Cebolinha, o Flamengo tem o Arrascaeta, que pode cair por ali, o Flamengo tem depois a volta do Bruno Henrique. Pelo lado direito, o Flamengo já não tem tantas peças. E o Brian é um jogador que faz os dois. Então, nessa composição toda, Júnior, só queria dar esse panorama sobre esse jogo de xadrez do Flamengo e na janela, e como o Flamengo está se posicionando com essas contratações, que a proposta está lá. A bola agora está com vocês. É isso. Então, a situação dos dois jogadores são essa, tá legal, galera? Então, o Brian Rodrigues, né, e o Wallace tá aí nesse status aí, né? A proposta tá lá e o Flamengo tá esperando, né, o tempo correr, e na hora certa, né, a janela está se fechando, fecha agora no dia 15,
e aí teremos respostas, tá?